Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje vou trazer para vocês um vídeo em um novo formato para que a gente possa analisar algumas imagens que são significativas para o nosso aprendizado. Hoje nós vamos falar da Guerra do Ópio, resgatando assim uma China no século XIX e a Inglaterra também é partícipe desse projeto expansionista que existe no mundo a partir da Revolução Industrial, em especial a segunda Revolução Industrial. Nós vamos analisar esta guerra numa perspectiva espiritual, filosófica e histórica, como a gente sempre vem analisando em vídeos anteriores. Eu espero que vocês gostem desse novo formato e que a gente possa aprofundar cada vez mais esse conhecimento tão importante para a humanidade. Essas imagens nos mostram aí o momento em que a Inglaterra está na sua segunda revolução industrial, em plena expansão pela Ásia, na busca de novos mercados consumidores, na busca de matéria-prima que se adeque à nova realidade industrial e na busca de instalar suas indústrias, não é? Principalmente na Índia, que já é protetorado da Inglaterra, e também a África, que já foi dividida entre as nações europeias no século XIX. Agora, a China é um desafio para a Inglaterra, porque ela necessita abrir os mercados da China para comércio e a China se mostra fechada, sem querer interagir com os outros povos europeus, já numa tentativa de se manter isolada, porque sofreu ataques por muito tempo de povos do entorno, como é o caso dos hunos, ataques dos mongóis que ocuparam por muito tempo a China. E agora, esse momento da China, eles se mantêm fechados ao comércio externo para manter ali a sua tradição das dinastias, porque entende que o mundo nessa expansão industrial pode representar uma ameaça. E a Inglaterra força a situação para manter a sua balança comercial equilibrada, já que faz comércio com a China, comprando chá, comprando porcelanas, comprando as sedas chinesas e não consegue vender aos chineses algo de interesse, que seja interessante aos chineses. E é por isso que está neste momento interessada em quebrar esse monopólio para poder abrir o mercado da China para a Inglaterra. Essas duas imagens representam a dinastia Qing, no período da Guerra do Ópio, porque é uma guerra que vai travar-se muito no mar. E aí você pode ver uma embarcação chinesa do período feita de madeira, de uma forma muito artesanal, e também a força bélica da dinastia Qing, que já contava com os canhões, mas se fosse comparada com a Inglaterra, ainda estava muito inferior. Essa dinastia é uma dinastia oriunda da etnia Manchu com a etnia Han, e é considerada a última dinastia chinesa, que vai prevalecer até a República, a declaração da República já no século XX. Esta é uma imagem de uma papoula, uma flor que a sua resina produz uma droga que inicialmente é o ópio, mas se for mais refinada, trabalhada em laboratório, passa a ser a morfina
e mais trabalhada ainda passa a ser a heroína. É uma droga plantada na Índia pelos ingleses e que foi consumida na China a princípio como remédio, porque é uma droga que faz com que as pessoas tenham um adormecimento do corpo e possam sentir menos dor. Até hoje a morfina é um remédio utilizado nos hospitais, é o remédio mais forte para a dor, para conter a dor. E a heroína, como nós sabemos, também é uma droga muito poderosa. E nesse período, a China consumia da Inglaterra o ópio de maneira sutil, de maneira contrária aos interesses da dinastia Qing, dos reis do Império Chinês, não é? E o ópio foi aos poucos entrando na China, no começo por uma questão de remédio, uma busca pelos remédios, mas depois foi tornando a população viciada no ópio de tal forma que foi se tornando um problema social, um problema de saúde pública. Então, nós vemos aqui os efeitos do uso do ópio, que no primeiro momento usado como remédio, mas que se for utilizado com frequência vai perdendo efeito, fazendo com que as pessoas precisem de mais e mais doses para controlar a dor. E aí termina por alterar a realidade, fazendo com que as pessoas tenham alucinações, insônia, fazendo com que as pessoas tenham pesadelos e comecem a perceber a vida de uma forma muito inversa à realidade. Diminui também a imunidade, a defesa do corpo com o uso contínuo e as pessoas passam a adoecer fortemente, causando assim um grande problema para o corpo, para a mente e principalmente para o espírito, que nós aqui trazemos esse olhar espiritual, né? Vamos perceber que também causando uma dependência física e psíquica. Então vale a pena a gente refletir sobre isso, sobre o uso de drogas, porque nós estamos ainda hoje com essas questões no mundo, né? E sabemos que a dependência psíquica das drogas vai atrair também espíritos que pairam pelo orbe, buscando grupos que estão em sintonia com as drogas, fazendo com que a dependência espiritual e muitas vezes até uma dependência forte a nível de obsessão, possessão possa acontecer. Nós vemos muito isso nos livros de André Luiz e nos livros do Luiz Sérgio, que é um rapaz que escreveu A Colônia de Miosotis e traz essas referências espirituais para aqueles que usam drogas. Vale a pena conferir os livros do Luiz Sérgio acerca deste assunto. Então, a gente percebe que é uma guerra travada nos dois planos, no plano espiritual e no plano físico, não é? Existe um livro que se chama Violetas na Janela, e ali tem um conto de um rapaz que desencarnou num acidente de carro porque estava drogado com cocaína e ele desencarnou e conta como foi o desencarne dele. Conta como ele percebeu a presença de espíritos também viciados na droga, que utilizavam os jovens como se fossem escravos espirituais, porque as pessoas que usam droga, elas terminam por entrar em sintonia com aqueles espíritos que estão vagando e que também gostam da droga. E nós sabemos que o pensamento, a psique, gera uma psicosfera no entorno do corpo físico, não é? Fazendo com que esse desejo pela droga se expanda
e atraia aqueles que também têm a mesma sintonia. Então, por isso que eu estou falando aqui sobre essa questão, porque nós sabemos que na perspectiva individual existem essas obsessões, e quando a gente traz na perspectiva coletiva, como é o caso da China nesse momento, no século XIX, nós vamos perceber uma obsessão coletiva, onde toda uma nação fica refém de questões espirituais e somados aos ódios, aos rancores que existem entre os dois grupos antagônicos chineses, que se acham superiores, os chineses se acham os eleitos do céu, porque eles têm o mandato do céu, acham-se superiores aos ingleses. Os ingleses se acham superiores aos chineses porque pensam no viés do darwinismo social, eu já fiz um vídeo sobre isso, que considera que existe uma evolução social e que o ápice dessa evolução é a Europa. Então, os ingleses se acham superiores. E existe aí toda uma tragédia psíquica de ódios, de rancores, atrelados a essa questão das drogas, que também somam-se a esta psicosfera negativa que leva os povos à guerra e à destruição. Então, diante desse desejo de buscar mercados consumidores, a Inglaterra trafica o ópio para a China. E os chineses, para conter a Inglaterra, fazem um decreto e mandam destruir no porto várias caixas de ópio dos navios ingleses que estavam sendo ali despachados no porto de Cantão. Porém, a Inglaterra considera que isso aviltou a propriedade privada, já que o ópio era de propriedade das companhias das Índias Orientais. Essa companhia é uma companhia formada pela elite inglesa para fazer comércio no Oriente e que já faz comércio com outros povos. Porém, tem o apoio da coroa, do parlamento. É um grupo muito poderoso. E sendo assim, a Inglaterra resolve atacar a China, se aproveitando dessa situação, inclusive, para forçar a abertura dos povos chineses à Inglaterra. Nessa foto, nessa imagem, a gente pode ver a diferença bélica superior da Inglaterra, da armada, a grande armada náutica inglesa, não é? A mais poderosa armada náutica inglesa, contra ali os barcos de pouca tecnologia dos chineses. Então, os chineses, nesse momento, são massacrados pela Inglaterra. Morrem muitas pessoas nessa guerra. E, ao final da guerra, a China é obrigada a assinar um tratado de Nanquim que abre os portos para o comércio com a Inglaterra, forçando assim que a China acabe com seu isolamento voluntário. Então, como nós fazemos sempre uma reflexão espiritual acerca dos estudos filosóficos e históricos, vamos trazer aqui uma reflexão do livro A Caminho da Luz, da página 66, que Emmanuel fala sobre essa busca de isolamento que a China se propõe a ter nesse período e que é prejudicial à evolução da China e dos outros povos. Porque nós reconhecemos que cada nação, como foi nos dito já pela espiritualidade maior, tem a sua obrigação para com o próximo, para com os outros,
outras pessoas dos outros países, né, das outras nações. E se a Inglaterra aqui fez a segunda revolução industrial e é dado a ela uma tarefa de espalhar este saber, esse conhecimento aos outros povos, de uma forma amiga, harmônica, não foi assim que ocorreu. E também a China, que recebeu Confúcio, recebeu Lao Tse, uma grande filosofia profunda que traz grandes revelações espirituais, que nós já falamos em outro vídeo, também é necessário que esse saber seja expandido para o mundo. E a China escolhe voluntariamente se isolar. E aqui no Caminho da Luz, ele coloca aqui, ó, que a China teve esse isolamento voluntário. E eu vou ler para vocês, para a gente refletir. Aspas para Emmanuel. Cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar de fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. Então ele coloca aqui, ó, que a Índia também se isolou, não é? E aí ele coloca o seguinte: é que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. Então ele coloca da necessidade da China abrir seus portos. E esse isolamento tem um momento que chega a prejudicar o desenvolvimento e o progresso de ambos, tanto aqueles que estão na China como que estão fora da China. Aqui ele coloca na página 67 também, olha, aspas, a China é também convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar suas virtudes e aprender as virtudes de outros povos. Então aqui ele coloca para que a gente possa fazer essa reflexão. Porque muitas vezes a gente não percebe que é necessária essa evolução. E a evolução, como nós sabemos, não é uma escolha. Chega um momento que nós somos chamados a evoluir, cobrados a evoluir. E a China, nesse momento, está sendo obrigada a abrir os portos às nações inglesas. Não é? E ele critica também a Inglaterra. Nós vamos fazer essa crítica daqui a pouco. O problema do ópio continua na China. E aí é travada a segunda guerra do ópio. A China, insatisfeita, volta a atacar a Inglaterra, se prepara. O seu exército de arqueiros, veja aí a representação dessas imagens, não é? Muito inferior à força bélica dos Redcoats, que neste momento vêm unidos à França. Então, a guerra do ópio, a segunda guerra do ópio, a China sofre um novo ataque. E nessa questão, ela é obrigada a entregar a ilha de Hong Kong para a Inglaterra e abrir ainda mais os portos às outras nações. A ilha de Hong Kong vai ser parte da Inglaterra até o ano de 1997. Então, recentemente, Hong Kong retorna à China. E outras leis também foram, nesse segundo tratado da Segunda Guerra do Ópio, determinadas que os ingleses que forem presos com algum crime dentro da China fossem julgados pelas leis inglesas e não pelas leis da China. E nós vamos ver aqui uma crítica muito forte também à Inglaterra, porque nesse momento a Igreja Católica é enviada à China para catequizar as pessoas,
trazer a fé. Nós sabemos que a Igreja Católica, por mais que tenha sido importante para essa divulgação das palavras de Jesus, deixa muito a desejar na medida em que a prática dos povos que aderiram ao cristianismo não condizem com as lições do Mestre. E nós vamos ver aqui também uma fala de Emmanuel para que a gente possa refletir sobre isso, não é? Ele chama aqui a igreja não igreja católica, mas igreja romana, porque no olhar de Emmanuel, a igreja adquire, lá na Idade Média, uma similitude com Roma e seu império, né? Colocando na igreja caracteres do grande império romano, autoritária, ligada ao poder e à glória, e se afasta dessa forma aos ensinamentos de Jesus. E Emmanuel faz essa crítica aqui no livro A Caminho da Luz, na página 187. Aspas para Emmanuel. A igreja romana era culpada dos semelhantes desvios, dominando a ferro e a fogo com chegada aos príncipes do mundo. Não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora, longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância, em vez de espalhar a luz do conhecimento. Então, ele faz essa crítica aqui à Inglaterra, que em vez de espalhar a luz do conhecimento espiritual que tinha do cristianismo e também do que foi lhe dado de bênçãos missionários, foram à Inglaterra auxiliar a Revolução Industrial, como eu falei no outro vídeo sobre a Revolução Industrial. E essa bênção deveria ser levada aos povos amorosamente, irmanamente, o que não aconteceu, né? E que aí a Guerra do Ópio é um exemplo trágico dessa verdade. Vamos perceber também, para finalizar o vídeo, que nós temos essa prática de utilização das drogas para domínio dos povos, o ópio nesse caso da China. Nós vamos ver no século XVI, nas Américas, o tráfico de escravos, ser também utilizado o tabaco, a cachaça, para trocar com os negros na margem do mar, ali na África, com pessoas que foram escravizadas nas Américas. Os próprios negros trocavam por droga, por cachaça e por fumo, os irmãos africanos. Nós vamos perceber que existe um método de dominação onde a droga passa a ser um instrumento, fazendo com que os povos fiquem rendidos e mais fáceis de serem manipulados. É o caso da nossa realidade atual. Então, como a gente percebe que as drogas sempre foram um instrumento de dominação das nações e que jovens, a maioria deles, são levados a utilizar drogas, causar dependências psíquicas para que aceitem a corrupção, para que aceitem serem dominados por aqueles que não têm boa índole e não querem auxiliar no desenvolvimento verdadeiro das nações. E nós vamos observar que a droga causa moléstias psíquicas e grandes problemas espirituais, que são inclusive levados a novos momentos da vida após o desencarne. E que muitas vezes os jovens se encontram no outro plano, viciados, e é necessário muito tempo para resgatar aquilo que foi plasmado no corpo físico, também plasmado no corpo astral, e aquilo que foi causou dependência psíquica, vai levar na espiritualidade
muito tempo para ser resgatado e nós precisamos combater o uso de drogas, buscando nos manter em equilíbrio, numa realidade, na nossa realidade, da nossa vida, aceitando nossas provações, enfrentando com coragem, na consciência de que precisamos sempre mudar e ficar a caminho da luz. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se gostou, deixa seu like, compartilha e deixe os seus comentários para que eu possa crescer com você. Muito obrigada e até mais.